Vendo número regimental, declara aberta a 36ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. A presente reunião tem por finalidade discutir a renovação e a revisão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, cuja vigência expira em 2020, em atendimento ao requerimento número 67 de 2019, Comissão de Educação, de autoria desse senador que vos fala, Flávio Arnes. A audiência pública será realizada em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade de participação popular. Dessa forma, os cidadãos que queiram encaminhar comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania ou pelo número de telefone 0800 61 22 11. Os convidados já estão aqui na mesa também. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença, dizer da alegria de tê-los aqui e para discutir um assunto da mais alta importância para o Brasil, que é a educação básica e seu financiamento, Porque se a gente tiver uma educação básica de qualidade, boa, universal, nós teremos também um ensino superior de muito mais qualidade, Mais pessoas, sem dúvida, irão procurar uma instituição de ensino superior para se aprimorar. Mas se o Brasil quiser ser bom, diferente, desenvolvido, isso acontece pela educação. Eu até diria desde a creche até o pós-graduação, mas discutindo aqui a educação básica, que é o fundamental, essencial. E nessa mesa estão presentes, aqui à minha esquerda, Rubens Cerqueira Freitas, superintendente de participações governamentais da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Fernando Geiger Silveira, aqui à minha direita, técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. E, na ponta esquerda, Paulo Gomes Gonçalves, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, TCU. Cada convidado disporá, vamos combinar, 20 minutos, tá bom? 20 minutos, não, como? 15, tá bom. Então, 15 minutos, aí a gente prorroga também, se for o caso, para a exposição. Ao final das exposições, a palavra será concedida aos senhores senadores e senhoras senadoras, inscritos e inscritas por ordem de inscrição. Podemos começar com, primeiro, os royalties, o recurso do petróleo, mas brincando assim, porque o Rubens veio aqui já, que tem muita gente de olho gordo nesses recursos aí, nós também estamos de olho, Sena? Também porque nada melhor do que virem para a educação, Então, com a palavra, Seja bem-vindo. Eu posso fazer a apresentação? Eu acho que é melhor se você puder falar daqui, eu acho que daí vai trocando, por causa da TV. Está funcionando? Está funcionando. Tá bom. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao senador Flávio Arnes pelo convite da ANP poder vir aqui e compartilhar informações sobre recursos de royalties, participação especial como fonte para a educação. Eu vou fazer uma apresentação aqui, então,
máximo 15 minutos, vou dar uma visão geral de como é que esse dinheiro é formado e qual a estimativa que nós temos para a educação nos próximos 5 anos. Vamos começar, então, enxergando a nossa expectativa de produção de petróleo e de gás natural para os próximos 5 anos, até 2023. Os números são muito bons, há uma expectativa, uma estimativa de aumento de praticamente 50% em relação a 2018 na produção de petróleo e de gás natural. Hoje nós temos 3 regimes vigorando de exploração de petróleo e gás natural no país. O regime tradicional, que é o regime de concessão. Em 2010, nós tivemos o regime de cessão onerosa e, mais recentemente, o de partilha. Bom, esse crescimento aí do petróleo, principalmente, de 45%, o petróleo ele é responsável aí por praticamente 90% da receita de royalties. Nesses contratos de concessão de produção de petróleo, a produção está caindo, os grandes campos produtores hoje do Brasil, como o campo de Lula e Sapinhoá do pré-sal, já estão numa descendente de produção, mas, em compensação, estão entrando campos novos da cessão onerosa, da partilha, que compensam essa queda e ainda tem um adicional de produção. Então, os números são: teremos aumento de produção nos próximos 5 anos. Só para vocês terem uma noção, quer dizer, um histórico aqui desde o ano 2000, como que participação governamental, quando eu falo participação governamental, royalties mais participação especial. A participação especial é um royalty mais nobre daqueles campos de grande produção e de receita líquida alta. Então, vem aumentando e a estimativa nossa para esses próximos 5 anos é que se estabilize a arrecadação acima dos 60 bilhões de reais por ano. Por ano. Então, vocês podem ver que a gente está numa ascendente e fica estabilizado, mas estabilizado num ponto muito alto. Os royalties estão subindo. A participação especial, que é esse royalty nobre que eu expliquei, está caindo porque quem paga essa participação especial são esses campos de Lula, Sapinhoá, que estão reduzindo a produção, a curva já está descendente. Então, participação especial arrecada menos, mas royalties arrecada mais, e juntando os dois, nós temos aí mais de 60 bilhões por ano aí de dinheiro entrando. Então, aí está só o zoom aí de 2019 a 2023. A ANP disponibiliza no site da ANP as estimativas de arrecadação de royalties, participação especial. Qualquer município pode consultar pelo site, é muito simples, você coloca a unidade federada e o nome do seu município, vai dar a expectativa de arrecadação para os próximos 5 anos. Bom, agora vamos transformar essa produção, transforma a produção em dinheiro, e como é que é distribuído esse dinheiro de royalties, participação especial. Hoje nós temos assim várias leis estabelecendo as regras de distribuição desse dinheiro. Os royalties, como todos sabem, o royalties é uma alíquota de 10%. Mas a distribuição dessa alíquota de 10%, os primeiros 5% é de uma forma e o restante é de outra forma. Os primeiros 5% é estabelecido pela Lei 7.990, de 1989. Então, ele distribui 20% do dinheiro para a União, 30% para os estados, para os municípios
30% e 10%, se é um município produtor ou se é um município que tem instalação de embarque e desembarque de petróleo, e dedica também 10% para o fundo especial. O fundo especial é aquele fundo de todos os municípios e estados do Brasil, os não produtores, e eles recebem 10%. E a outra fatia dos 5%, no caso de contratos de concessão, o royalty é 10%, mas no caso da partilha, os royalties são 15%. Então, a distribuição acima dos 5%, ou seja, dos 5% até o 15%, nós temos a lei do petróleo, a 9478 de 97, estabelecendo para royalties, e a 12351 de 2010, estabelecendo essa distribuição para a partilha. Essa mesma lei criou também o Fundo Social, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele. Então, para essa outra parte, a distribuição desses recursos do royalties muda um pouco. Você vê que a União era 20%, passa para 40%. E os estados, municípios e o Fundo Especial, há uma queda, no final nós temos 100%. Então, essa é a regra de distribuição dos recursos oriundos de royalties. A participação especial, a distribuição é mais simples. Metade para a União, 40% para os estados produtores e 10% para os municípios produtores. No caso de participação especial, não há destinação para os municípios e estados não produtores. Isso é pela lei 9478 também, 97 do petróleo. Então, essa é a regra de distribuição dos recursos. Então, vocês estão vendo que nós temos uma estimativa de arrecadar um pouco mais de 60 bilhões por ano de royalties, e aqui está para onde vai esse dinheiro, a destinação desse dinheiro. Bom, agora a aplicação desse dinheiro. Parte desse dinheiro é carimbado, tem destino certo, e parte é livre. A legislação é um pouco complexa, então a primeira parte de 5% de royalties, por exemplo, ela é de aplicação obrigatória em infraestrutura, saneamento, meio ambiente. A outra 5% é livre, desde que não seja para pagamento de salários e pagamento de dívidas. Em 2013, com a Lei 12.858, foi dado uma regra de aplicação de parte dos recursos para educação e saúde. E foi colocado lá uma data, um marco, que é 3 de dezembro de 2012. Por que é 3 de dezembro de 2012? Porque em 30 de novembro de 2012... foi promulgada a Lei 12734, que mudou os critérios de distribuição de royalties. Inclusive, tem uma ação direta de inconstitucionalidade sobre essa lei, que provavelmente vai ser julgada agora, no final do ano, pelo STF. Então, essa data, 3 de dezembro, é o primeiro dia útil após a publicação dessa lei. E qual é a regra que foi estabelecida? Todos os campos produtores, independente do regime, seja o regime de concessão, o regime de cessão onerosa, o regime de partilha, todo campo que for declarada a comercialidade daquele petróleo e daquele gás natural, esse dinheiro vai para educação e saúde, 75% para a educação, 25% para a saúde. E no caso da educação, preferencialmente para a educação básica. Então, os campos que estão produzindo, que têm declaração de comercialidade a partir de 3/12, o dinheiro só pode ser aplicado em educação, 75%, e em saúde, 25%. Essa é a primeira regra, que carimbou o dinheiro para a educação. A segunda é campos que a declaração de comercialidade é anterior a 3 de dezembro de 2012, mas são contratos de concessão do pré-sal, ou seja, os grandes campos produtores atualmente, que é o campo de Lula, o campo de Sapinhoá, o campo de Jubarte, no Rio, São Paulo e Espírito Santo,
esses recursos vão integralmente para o Fundo Social. E metade do dinheiro que entra no Fundo Social vai para a educação e saúde. Então, nós temos aí a regra dada da fonte de canalização desse dinheiro para... Eu falo educação e saúde, aqui é só educação, é porque já estamos acostumados, né? 75-25. Então, a fonte é essa. A partir de 3 de dezembro de 2012, qualquer campo já vai direto para educação e saúde. Antes de 3 de dezembro de 2012, se for pré-sal, regime de concessão, vai para o Fundo Social, do qual 50% vai para educação e saúde. Isso era o dinheiro que vai para a União. E o que vai para estados e municípios? O legislador optou para estados e municípios. O marco continua 3 de dezembro de 2012, mas o marco não é declaração de comercialidade do campo. O legislador optou por todos os contratos assinados com as concessionárias a partir de 3 de dezembro de 2012. Bom, isso dá uma defasagem entre assinar um contrato e você declarar comercialidade de um campo. Vão 5, 6, 7 anos. Então, defasou, nós temos uma defasagem de 5, 6, 7 anos. O dinheiro que vai para estados e municípios, ele está, assim, defasado entre 5 e 7 anos. Então, por conta disso, nós temos menos campos com contratos assinados a partir de 3 de dezembro, mas os que nós temos, o dinheiro vai para educação e saúde, naquela mesma regra 75-25. Agora, vamos colocar isso em dinheiro. Aqui, eu dividi de 2019 a 2023. A primeira linha lá é o que se espera de arrecadar de royalties no país, de tudo, e de participação especial, conforme eu mostrei logo naquele primeiro gráfico. Então, vocês estão vendo que de 2019 a 2023 é praticamente acima de 60 bilhões de reais. Importante ressaltar que isso é uma estimativa. Essas estimativas que estão disponíveis no site da ANP, ela é feita em cima de um preço, de uma estimativa, de uma projeção do preço do barril do petróleo Brent, em cima de uma estimativa da taxa de câmbio nos próximos anos, dada pelo Banco Central, e uma estimativa da declaração da produção pelas concessionárias. Então, esse slide é muito importante para os entes federados, para eles entenderem que a produção um dia vai acabar e que essa receita é uma receita variável. Ela pode subir, pode descer. Então, é muito importante. Nós temos histórias do passado aí que contava com o dinheiro e, de repente, o barril do petróleo despencou, e só que já tinha feito muitos compromissos. Então, a gente tem que ter em mente que novas descobertas virão, com certeza. Nós vamos ter um grande leilão agora no final do ano, do excedente da seção onerosa. Mas, quando a gente apresenta esses valores, é importante termos em mente que não é certo, isso é uma estimativa. E quanto desse dinheiro, então, vai para educação e saúde, fundo social? Então, para educação e saúde direto, que vai cair direto na conta de educação e saúde, a estimativa é que os campos da seção onerosa, que são os que estão contribuindo, aí, eles estão começando a produzir mesmo esse ano. O campo de Búzios, que vai ser, daqui a uns anos, o maior campo produtor do Brasil, vai produzir talvez até mais do que o campo de Lula, ele vai ser um grande gerador de fundo para a educação. Então, para educação e saúde, nós vamos entrar aí num patamar de 6 bilhões de reais por ano, daqui a 2, 3, 4 anos. E o fundo social, que é o que gera
os maiores recursos, porque hoje são os campos que produzem mais da metade da produção nacional, há uma queda, está vendo que de 18 bilhões cai para 14 bilhões, mas é um dinheiro muito expressivo. Então, nós temos em 5 anos, Fundo Social, 82 bilhões, metade disso, 41 bilhões, vai para educação e saúde, 75% para educação. Então, esse dinheiro vai ser canalizado para a educação, da parte da União. Da parte dos estados e municípios, como eu expliquei, a regra é diferente, então fica uma defasagem de 5 e 7 anos, entre 5 e 7 anos, o valor representa 10% do que a União está arrecadando para esse fim. Então, nós temos, se nós somarmos os 57 bi com os 5,6 bi, nós temos em 5 anos 62 bilhões de reais estimados para educação e saúde, sendo que 75% desses 62 bilhões, 3/4 desses 62 bilhões, ou seja, 45 bilhões de reais é a estimativa de fontes de recursos para a educação nos próximos 5 anos. Ok. Muito bem. Parabéns. Eu quero agradecer a participação do Rubens Freitas. Aliás, deixe-me dizer, muito didático, sabe? Dá para entender bem e ver bem e compreender o assunto. Parabéns. Passo a palavra em seguida ao Fernando Geiger Silveira, que é do IPEA, Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao senador o convite, as assessorias, o Diogo e o Tiago, que me entraram em contato comigo. 2 alertas, Eu acho que mesmo que o meu colega da agência, eu não sou da área de educação, O IPE já trouxe colegas aqui para cooperar tanto no Senado, na Câmara, quanto na discussão do Fundeb, mais especificamente. A ideia é mais ver fontes fiscais para o Fundeb, Fontes fiscais da parte do espaços fiscais, como me disseram. E eu acho que se a gente vai conversar disso, a gente tem que conversar um pouco da reforma tributária que está aí, Na verdade, a gente tem muitos espaços fiscais que vão entrar em discussão atualmente. A moça dos olhos, que também é convidada aqui, é a tributação de lucros e dividendos distribuídos à pessoa física no imposto de renda. Mas nós temos outros espaços fiscais que a gente pode discutir. O próprio IBS, o que está sendo proposto pelo deputado Baleia Rossi, na verdade, ao ele unificar e estender a base de arrecadação, no sentido de tentar alcançar mais serviços, possivelmente vai ter uma arrecadação até maior do IBS ou vis-à-vis o antigo ICMS, o que aumenta o Fundeb. Então, eu gostaria de algumas coisas da reforma, mostrar que a gente tem espaço, porque para a participação federal crescer no Fundeb, existem 2 formas, ou botar mais dinheiro, em vez de 10 ser 20, ou 30, 40, como estão em debate, ou o próprio fundo dos estados crescerem. Porque aí, se crescer, o relativo do governo vai aumentar. E eu acho que nós temos espaços fiscais para crescer também o próprio fundo. No caso, por exemplo, um dos que me chama a atenção é o ITCMD. Hoje, o imposto sobre transferência, causa-morte e doação é limitado a 8%. Vários estados utilizaram disso em razão das dificuldades fiscais que estão. Vários chegaram quase a 8%, mas os estados mais ricos não. São Paulo ainda está em 4%, Minas Gerais tem 4%, Paraná tem 4%. O Rio, que estava o mais apertado, foi o que chegou. Vários não estão usando a progressividade. Então, uma das medidas é o Senado fazer com que tenha discussão disso, aumentar para 20%. Não é uma receita que seria tão maior, mas isso aumentaria o fundo em específico, porque o fundo é feito também do ITCMD, e, nesse sentido, ao crescer o fundo, o bolo
que o federal tem que dar uma participação, você está forçando o federal a crescer sua participação. Como eu disse, na própria reforma tributária, a gente pode tomar muito cuidado nisso, porque se a gente tiver crescimentos, porque como unifica os tributos, a gente tem que ver qual é a participação de cada um deles, mas eu acredito que a gente possa ter uma melhoria da tributação sobre serviços no tributo sobre valor agregado, e nesse sentido também ter um aumento do fundo de lá. A outra coisa é os IPTUs. Vários municípios maiores e municípios menores podem melhorar a sua arrecadação em IPTU, que vem tendo acontecido, e com isso também cresce o fundo. E o ITR, que é um tributo também que está no Fundeb, numa participação grande, e os municípios que fizeram acordos com a União para arrecadar, têm arrecadado mais. Então, acho que a gente tem que também se preocupar com esse bolo que se forma do fundo a partir das receitas estaduais, de tributos estaduais e municipais. É um espaço, porque os 10 podem virar... são mesmo 10, mas sobre 100 pode virar sobre 120, você arrecada mais. Então, acho que essa é uma estratégia do Legislativo de buscar também fazer o próprio Fundeb, não a participação do Estado, crescer com algumas políticas, com alguns tributos que os municípios e os estados precisam em função da sua situação fiscal, inclusive ter mais liberdade de tributar, porque o IBS vai tirar um pouco da discricionariedade dos estados, e nesse sentido o ITCMD ampliar-se é uma boa medida, né? Então, eu acho que tem que pensar um pouco mais nisso de crescer o próprio fundo dos estados e municípios, mas isso sem pressioná-los, ou seja, dando alguns espaços fiscais de legislação para os estados e municípios. Esse era o primeiro recado que eu gostaria. É importante também fazer um parênteses, que eu trabalho muito com desigualdade e política fiscal. O que mais chama atenção na primeira década dos 2000 e os primeiros 5 anos antes da gente entrar na crise que nos encontramos, foi o quanto a educação foi positiva e a saúde para a queda da desigualdade. Os pesquisadores fazem essa estimativa monetizando o acesso e o uso de educação e saúde. Eu sou um deles. Tem outros colegas que fizeram isso, pessoas internacionalmente, a própria OCDE gera, e o que a gente vê é que as políticas de fornecimento, ou seja, a educação e a saúde pública, a oferta de saúde e educação pública, é a que mais diminui o índice de concentração, o índice de Gini, quando a gente faz essa monetização. E quem mais auxiliou na queda foi a educação. Não porque ela ficou mais progressiva, a incidência dela chegou aos mais pobres, porque ela já tem essa característica, dada a maior fecundidade dos mais pobres, dado que os mais jovens estão entre os mais pobres, dado que os mais ricos ou a classe média alta não frequentam a escola pública. Então, você tem fatores demográficos e sociais que fazem com que a incidência dela seja muito progressiva. A incidência essa, inclusive, se torna até vezes menos progressiva, porque no sentido de que você tem um envelhecimento mesmo das crianças, tem mais jovem, e aí o ensino médio é mais barato, em termos gerais de investimento. O que acontece é que você teve um aumento muito grande dos recursos destinados à educação. Quando você tem um impacto distributivo de uma política, ela se deve a duas coisas: a quanto ela chega nos mais pobres, ou quanto ela não chega tanto nos mais ricos, e qual o tamanho dela. São essas duas coisas. No caso da educação, ela sempre foi progressiva no seu conjunto, ficou mais progressiva porque o ensino superior tornou-se bem progressivo, e principalmente porque o gasto em educação básica cresceu muito. Então, a gente tem que ter presente que a maior parte dos ganhos que a gente tem em desigualdade são na oferta pública, em especial na educação, até mais do que na saúde. E, no caso da saúde, a progressividade, os ganhos foram muito mais pela incidência ficar mais progressiva do que na educação, que foi muito mais pelo montante. Então, para que a gente continue tendo essa situação virtuosa, a gente tem que bancar o Fundeb e crescê-lo, sem dúvida nenhuma, porque a experiência foi muito exitosa, e o interessante é que não é experiência de um governo, é experiência de anos, né? Então, acho que a gente tem que ter isso muito presente, de que se a gente tiver qualquer e é o risco da emenda dos gastos, é que as participações relativas das políticas muito redistributivas e que foram, em alguma medida, desconstitucionalizadas dos seus mínimos constitucionais, fiquem em risco, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que aportar bem. Como me perguntaram para falar do governo federal, assim, de quanto o governo poderia
aumentar sua participação nos 10%, existem algumas fontes boas disso. No caso da educação, eu vou ter que falar de gastos tributários. É um assunto importante. Hoje, nos gastos tributários, em educação, são mais ou menos gastos 16 bilhões em gastos tributários no setor educacional. Ou seja, o que se deixar de recolher em contribuições previdenciárias, imposto de renda sobre a pessoa jurídica, contribuição sobre o lucro líquido e imposto de renda da pessoa física. A dedução da educação no imposto de renda, que é outra discussão que está, essa daí custa 4,6 bi. Ou seja, se hoje o Fundeb, a participação federal está em torno de 18, 17, 18, pelo que eu vi, né? Eu não sou da área, como eu disse, mas você já tem 5 se você parar de dar dinheiro só para os 20% mais ricos. Toda pessoa que deduz gastos em educação do seu filho está nos 20% mais ricos e percebe como um benefício, um valor 1,2 vezes maior que o Bolsa Família. Então, como eu digo, a dedução para a educação no imposto de renda é um Bolsa Família da classe média alta, obscuro e desconhecido, porque ninguém faz as continhas, e o importante é ter presente é que, diferentemente de um pobre do Bolsa Família, que precisa declarar que seu filho foi à escola, frequentou e passou de ano, no caso do imposto de renda, basta o CPE, o CNPJ da escola. Então, isso é uma discussão se a gente continua com as deduções. Evidentemente que as deduções de saúde são muito maiores, a dedução em educação é um padrão internacional, mesmo para quem tem um sistema mix de ensino, educação pública e privada, em função de apoio ao capital humano. Mas se a gente tem dificuldades fiscais hoje em dia, não devemos deixar de pensar em alguma redução desse tipo de gasto tributário, que foi estimado pela PLO de 2019 em 4,6 bi. O ProUni, para vocês terem uma ideia, gasta 2,2, tá? E foi muito importante para aumentar o acesso aos jovens à universidade. No caso dos gastos com filantropia e com entidades sem fins lucrativos, com filantropia, entidades filantrópicas ligadas à educação, 3,8 bi, e as entidades sem fins lucrativos ligadas à educação, 4,2 bi. Eu acho que o problema da entidade sem lucrativo e filantropia, que eu desconheço, sei que o senador é um conhecedor da área, inclusive, é justamente o grande desconhecimento que a gente tem, quem está ganhando isso, quem são. São as confessionais ricas, são as escolas de fato que precisam, quem não precisa, eu não sei. Eu acho que é um campo de estudo muito importante, porque eu acho que a filantropia é aquilo, a gente corre muito risco de tentar depurar isso e fazer um gasto melhor e jogar junto com a água suja o bebê junto. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo isso pelo lado da assistência, porque na assistência você conhece desde um grande hospital psiquiátrico, que a gente não entende por que tem esse benefício, mas desde uma casa de idosos na periferia de uma cidade, que é uma fonte de renda daquela família, e que se você tirar o gasto tributário, os velhos vão ficar desamparados e a família também. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. A filantropia é um universo muito grande para a gente passar uma régua, mas eu acho que faltam estudos, eu acho que a Câmara, Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União tem a obrigação com a Receita de melhor informar os dados da filantropia e dos sem fins lucrativos. Porque fica aquele discurso vazio de que uns defendendo, outros chamando daquilo de um desvio, e a gente não tem muita informação de quem de fato se beneficia disso. O Einstein, entendeu? Aquelas coisas. A gente tem muitos exemplos muito extremos, e a gente não conhece o núcleo duro disso. Mas é um dinheiro grande, e que a gente poderia, em alguma medida, com uma melhor gestão disso, apoiar a filantropia educacional, apoiar as entidades sem fins lucrativos, mas, de fato, algum recurso daí poderia vir. Por fim, nós temos uma discussão muito grande hoje na tributação sobre lucros e dividendos distribuídos à pessoa física, que é isento, uma medida tomada por lei em 1995, tanto os lucros e dividendos quanto os lucros de sócios de pequenos negócios. Hoje em dia, uma alíquota de 15% sobre lucros e dividendos e essas fontes, nós teríamos em torno de 60 bilhões de reais a ser arrecadados. Isso é um exercício só aplicando 15% sobre os 300 e tanto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de medida, porque a gente tem muita dinâmica aí por trás, ou seja, não é só aplicar uma alíquota, a gente pode ter alguma fuga de capital, a gente pode ter planejamentos tributários distintos, ou seja, transforma-se algumas distribuições de lucro e dividendo em fundo imobiliário, aí fundo imobiliário também não paga, então a gente também não pode pegar essa tributação como panaceia. No caso do imposto de renda, como disse
o antigo diretor do Instituto Fiscal Independente, Rodrigo Orair, meu amigo no IPE, o campo da gente fazer mudanças tributárias além do IBS é no imposto da pessoa jurídica. Mas a gente tem necessidade, se a gente for tributar lucros e dividendos, em também aliviar a tributação sobre as empresas, o Corporate Tax, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o CSL. As nossas alíquotas legais e nominais são de 34%, o que é fora da realidade nacional, internacional, o que de fato onera o capital e a empresa. Então, a gente não pode passar a tributar lucros e dividendos ou em 15% distribuídos ou na tabela progressiva, sem utilizar parte desses recursos para melhorar a tributação sobre a pessoa jurídica. A despeito de que na pessoa jurídica a gente tem que ter clareza de que 90% das empresas estão no Simples. Não as que mais arrecadam, mas a gente tem o problema do Simples. O Simples também é uma coisa que pode melhorar o Fundeb, porque o Simples está tão com uma liberalidade, vamos chamar assim, tão grande. Hoje o limite do Simples é R$4.800.000, o que em termos de dólar dá em torno de $1.200.000. O país que tem um limite mais elevado depois do nosso tem $350.000. Então nós não podemos continuar. Todo mundo discute o IBS, discute a reforma da Previdência para conseguir recursos e ninguém senta para discutir o Simples, porque o Simples é um negócio meio incômodo, né? Você agora pegar aqueles 4.800.000, baixar para 1.200.000, eu acho que poucos seriam reeleitos. Enfim, você tem um problema político muito grande, a maior parte das pessoas está. É importante ter claro que a maior parte das empresas que se afiliaram ao Simples não foi para ter facilidades tributárias. O primeiro objetivo foi a própria simplificação, a você diminuir os custos, porque quem está lá no topo dos 4.800.000, esse daí não está ganhando tanto, mas tem trabalhos que mostram isso, que grande parte da afiliação, por incrível que pareça, não se teve como medida principal uma menor carga, uma oneração menor, mas principalmente a simplificação. Se nós estamos num momento de simplificação da tributação de indireta, há que se discutir o Simples. Se discute, diminui. O Simples tem um gasto tributário da ordem de 80 bilhões por ano. Então, se você discute, você também tem recursos daí, porque algumas das desonerações e algumas das isenções, não, desonerações estão ligadas ao que faz parte do fundo. Então, eu acho que a gente não deve pensar que os 60 bi podem ser usados, a gente tem que entrar em linha com o que os países mais desenvolvidos estão fazendo em termos de reforma tributária, que é diminuir corporate tax, aumentar a tributação sobre a pessoa física, no sentido de que é ali que está a riqueza e é ali que está os fluxos de renda que devem ser onerados para um estado de bem-estar social. Devemos melhorar o nosso perfil de impostos tributários sobre patrimônio e doações, mas temos que ter preocupação também em saber que a folha, o tributo sobre a folha, é uma base erodível atualmente, que perde importância, não só pelas medidas de reforma tributária, ou trabalhista ou outras, mas pelo próprio desenho do mercado de trabalho, em que a flexibilização part-time cresce. Então, a gente tem que ter esse foco. Temos esses 60 bi? Temos, mas podemos usá-los para diminuir e ir para a educação, evidente, né? Porque é muito progressivo e positivo, é capital humano, mas também temos que pensar que esse daí não pode ser uma análise só. E, nesse sentido, a gente também tem que começar, de vez em quando, discutir mais as vinculações, no sentido de que elas ficam muito esparramadas e isso pode ser ineficiente. Então, discutir a folha, em alguma medida, também é discutir salário e educação. Da onde, como, não, eu estou colocando em debate. Mas eu acho que recursos se tem. Eu acho que a gente tem que pensar qual a melhor forma de tê-los, de uma forma mais completa, holística, vamos chamar assim, do que só ver fontes de financiamento. Eu dei algumas fontes e espaços fiscais, mas sempre disse, cuidado, gente. Alguns têm problemas políticos, outros têm problemas federativos, outros têm problemas dessa história nossa de ter medo de abrir mão de algum vínculo e perder recursos. Isso é uma história. Eu digo sempre que a reforma tributária tem dois graves problemas. Um é a questão federativa e um é não é lobby aí, né? Mas os interesses da saúde, da educação, da assistência, em de não perder recursos. E vocês vejam que a própria proposta do Baleia Rossi coloca uma transição de 10 anos do tributo e de 50 anos da partilha, o que claramente mostra como é difícil esse debate. E é um debate que a gente vem fugindo, porque é muito, para mim, estranho debater reforma previdenciária sem junto estar conversando sobre reforma tributária.
Vejamos um exemplo, só para eu finalizar. Se você for ver, todo mundo está fazendo medidas para diminuir os gastos com previdência, em especial no regime próprio da Previdência Social. Né? A minha transição ficou muito mais dura. Eu, em vez de me aposentar com 61, daqui a 6 anos, vou me aposentar com 65, daqui a 10 anos. Né? E, na verdade, eu, quando me aposentar, porque eu vou estar em integralidade, no dia que eu me aposentar, como o pé na cova vai assumir, eu vou ganhar mais do que ganhava. Por quê? Porque minha alíquota de imposto de renda, a imposto de renda só incide sobre mim a partir do dobro do limite. Sai de 1.900 para 3.800. Isso, na minha faixa de renda, dá um aumento da renda disponível da ordem de 6%, que é justamente o que estão querendo me tirar na alíquota, em alguma medida. Lá nem estão me tirando 6%. Então, na verdade, e na hora que você para com esse limite duplicado do imposto de renda, é dinheiro na hora. Isso é 5 bi. Tá? Então, eu acho que a gente tem que começar a ver a coisa na sua completude, que a gente vai ver que tem muitos espaços e, de vez em quando, alguns gastos tributários têm um objetivo, não alcançam esse objetivo e ainda são regressivos. Muito obrigado. Muito bem. Agradeço ao Fernando Geiger, né, muito bom também, né, de uma outra perspectiva, e fundamental para entendermos aí as fontes de financiamento. Passamos em seguida a palavra ao Paulo Gomes Gonçalves, que é auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. Tecil. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, senador Flávio Arnes. É um prazer, né, pelo convite, agradecer pelo convite feito ao tribunal de poder participar dessa audiência. A minha apresentação está curta em termos de transparência e o objetivo é trazer algumas reflexões a partir de trabalhos que o tribunal já desenvolveu, a partir de uma visão de alguns riscos que podem impactar o novo Fundeb e fazer uma reflexão sobre que aperfeiçoamentos a gente pode, né, sugerir para o fundo que vai vigorar a partir de 2021. A gente partiu da premissa de que o Fundeb vai seguir a ordem natural que seguiu desde o Fundef, né? Um fundo que teve início no ensino fundamental, foi ampliado para a educação básica como um todo. Então, a gente não cogitou aqui qualquer outra situação de mudança nesse modelo conceitual que hoje está em vigor para o Fundeb. Essa figura ilustra bem o que o Fernando acabou de falar. Então, aí nós temos um panorama do que temos hoje de financiamento para a educação pública brasileira. Boa parte dos recursos dos estados, DF e municípios, né, que é a primeira coluna, são exatamente oriundos das vinculações constitucionais dos 25% de uma cesta de impostos que a Constituição direcionou para a educação, né, notadamente para despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. O Fundeb está aí, nesse segmento. Parte desses impostos que a Constituição vinculou em seus 25%, compõe hoje a cesta do Fundeb em nível de fundos estaduais. Portanto, não há uma novidade em termos de agregação de recurso quando se olha por essa ótica. A novidade, sim, foi a complementação da União. Aí, sim, nós temos um agregador de recurso. A cesta do Fundeb, ela contempla basicamente os impostos federais, onde o ICMS representa 60% do aporte, em média. Os fundos de participação dos estados e municípios chegam com um outro valor bastante considerável. Então, são essas 3 cestas que fazem hoje o Fundeb ter a sua sustentação financeira. E aqueles impostos cuja o município tem a cota parte, mas que o estado arrecada, também foram incluídos na cesta. Então, aí já temos uma percepção de que, atuando na alíquota, como o Fernando colocou, por exemplo, do ITCMD, né, que hoje está em 4% em alguns casos, como ele bem exemplificou, teríamos um incremento de recursos para o Fundeb e, né, por consequência, a complementação da União também acompanharia. Alguns impostos estão fora, o ISS, o IPTU. Então, é uma outra discussão de buscar incorporar também algum desses impostos, né, uma cota parte deles, para o Fundeb. Aí é uma questão política mais difícil, porque são impostos próprios dos municípios, então teria uma perda em alguns casos, né, uma compensação de um município ceder para outro o volume da sua arrecadação. A outra discussão é em relação à complementação da União, que hoje está em 10%, é um mínimo,
Na verdade, a gente tem que ressaltar que 10% é o mínimo que a legislação prevê. A União poderia estar aplicando mais, mas, historicamente, ela vem mantendo os 10% de mínimo. Temos também o salário educação, que é uma parcela considerável. Os royalties, como foi colocado aqui pelo Rubens, né? Mas que a gente vê que é uma, como ele bem ressaltou, uma despesa mais volátil, muitas vezes uma estimativa que depende, né, de alguns fatores para sua concretização. Os benefícios tributários, que de fato é algo que precisa ser melhor estudado. Existem renúncias de receitas consideráveis na área da educação. O TCU fez um trabalho no SEBAS e está monitorando. Então, é algo que, materialmente, talvez nem seja muito significativo, mas merece, de fato, um olhar para saber o benefício dessas renúncias, né, para aquilo que se almejou quando elas foram instituídas. E as contribuições para fiscais, que são, basicamente, o sistema S, né. Então, esse quadro, né, ele sintetiza o que poderíamos fazer com os recursos que hoje já tem para a educação. E se pensando em fontes externas a esse cenário, aí seria uma outra discussão, como também o Flávio colocou, o Fernando colocou, desculpa, de se pensar outras fontes de receita que hoje não estão alocadas para a educação, ou até se pensar na questão das vinculações. Bom, eu acho que uma questão que a gente precisa também estar bem atento na renovação do Fundeb é não perder de vista o conceito que fundamentou o Fundeb até esse momento, as premissas que nortearam esse fundo e o que se buscava quando se criou o Fundeb. O Fundeb já foi um grande avanço, porque, em relação ao Fundef, ele incorporou uma cesta maior de impostos, ele aumentou a retenção para 20%, o Fundef tinha uma retenção de 15%, então aí já mostra que, na discussão do Fundeb, o legislador conseguiu um incremento de 5 pontos percentuais a mais nas alíquotas de retenção. Pode ser um caminho também, né, em relação ao aporte de mais recursos. O Fundeb hoje contempla todas as matrículas da educação básica e uma questão muito importante que a gente sente falta de estudos é que, com a emenda 59 de 2009, a educação básica obrigatória ela passou a contemplar tanto o ensino médio quanto a pré-escola. Isso gerou um incremento de matrículas muito grande. Por consequência, uma demanda maior de recurso. Recursos esses, em boa parte, em boa medida, nos municípios que ofertam a educação infantil. Até então, uma educação com um número baixo de matrículas. E é uma educação onde você tem um custo mais elevado de oferta. Então, o Fundeb ele nasce também com esse grande desafio, né? O incremento da matrícula, em virtude da emenda 59, e a questão de ampliar a receita. O Fundeb também ele parte do princípio de que os níveis e as modalidades eles têm custos diferenciados. Então, há um fator de ponderação na hora de remunerar cada matrícula. Também é uma questão que não se pode perder de vista no novo fundo. O Fundeb ele traz uma pactuação interna muito interessante. Cada fundo estadual ele tem um sistema de colaboração interno bem claro. Por quê? Porque é uma cesta de impostos centralizadas no fundo estadual que depois é repartida. Então, há municípios que colocam mais e recebem menos, outros que colocam menos e recebem mais. Nós temos aí um grande mérito do Fundeb de servir de um sistema de repactuação de recursos. A União entra também com a sua função supletiva no fundo, com a complementação que hoje é de 10%, buscando, através desse fator valor aluno-ano, garantir que nenhum Estado fique aquém dessa referência que é calculada, né, todo final de ano e que vai orientar a complementação para o ano subsequente. Há uma vinculação, isso aí não poderia ser diferente, os recursos têm que ser aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino, até porque esses impostos que compõem a cesta, por vinculação constitucional, são para a MDE, e é uma subvinculação que também não pode ser desprezada, porque quando o legislador colocou que 60% dos recursos do Fundeb deveriam ser direcionados para a remuneração do magistério, havia uma intenção de buscar com que, ao longo do fundo, os municípios conseguissem chegar e garantir o piso, né, nacional, criar planos de carreira. Então, a ideia por trás do fundo é que também esse profissional fosse valorizado, direcionando um recurso especificamente para
para a sua remuneração. E uma questão importante também é que o Fundeb hoje está fora do limite de gastos da Emenda Constitucional 95/2016, tanto a parcela dos recursos vinculados quanto a complementação. Isso a gente entende que é uma oportunidade, né, e que o fundo não vai submeter a futuras restrições orçamentárias. Bom, o que o TCU está analisando em relação ao Fundeb? Está em andamento uma auditoria operacional que busca exatamente verificar a oportunidade de aperfeiçoamento do fundo sobre a ótica do controle externo, tanto na concepção quanto no controle do fundo. São 3 questões que a gente está analisando. Então, como o Fundeb tem contribuído para diminuir as desigualdades de financiamento entre os estados e intrafundo? Quais seriam os principais fatores que impactaram nas receitas ao longo desses anos? E se há uma demonstração, se há transparência na execução dos recursos do fundo, né? A nossa visão de controle ali na C, ela é bem clara, é importante para fazer um bom controle externo, que as informações estejam disponíveis, bem contabilizadas. Eu trago 3 reflexões, né, para contribuir com a audiência. O primeiro é, os critérios hoje de equalização das receitas, eles não levam em consideração padrões mínimos de qualidade do funcionamento das redes. É uma limitação que a visão puramente por matrícula não permite com que você identifique redes, né, em situações mais precárias, onde tem um desafio maior de se qualificar para ofertar uma educação de maior qualidade. Então, esses efeitos acabam ficando limitados porque hoje o critério matrícula ele é o único critério de direcionamento dos recursos. É um critério justo? Sim. Quem tem mais matrícula recebe mais, as matrículas são ponderadas, mas é uma oportunidade de melhorar a focalização dos recursos do fundo. Uma questão interessante que o tribunal vai estudar também é até que ponto as demais receitas que os recursos que os municípios recebem, os demais programas a cargo da União, favorecem ou comprometem aquela equalização que o Fundeb propiciou. Para além do Fundeb, a União também coloca uma série de recursos nos estados e nos municípios, por meio dos programas de transferência direta, como são o Programa da Alimentação Escolar, do Transporte Escolar, o Salário Educação e as transferências voluntárias, os convênios. Então, a ideia é ter uma visão geral para saber se, de fato, esse financiamento suplementar da União ele está bem calibrado, se há oportunidade de aperfeiçoar também, tendo uma visão mais agregada do financiamento, não somente daquilo que vai via Fundeb. Uma ação mitigadora para esse problema da equalização dos recursos é buscar usar critérios multidimensionais, né, partir para outros fatores além da matrícula. Hoje temos alguns dificultadores. Precisaria ser um dado coletado por um órgão oficial, um dado validado, um dado que tivesse consistência no tempo, né? Não dá para ficar fazendo mudanças num fundo desse porte a cada ano ou 2 anos. Então, a gente hoje já tem o censo educacional que tem um histórico de segurança e confiabilidade em relação às matrículas. Precisaríamos ter isso também se quiséssemos partir para outros critérios. Por exemplo, redes onde tem uma infraestrutura mais precária, redes onde o piso do professor ainda não consegue ser pago. Isso tem dificultadores, tanto metodológicos quanto políticos. Mas é algo que poderia avançar para a gente qualificar mais essa distribuição de recursos. A reflexão 2 seria até que ponto o Fundeb está conseguindo garantir, em termos reais, né, o seu poder de compra, vamos dizer assim. Até que ponto o comportamento histórico das receitas permite com que o fundo não tenha redução, né, das suas receitas e também do valor aluno-ano nacional definido todo ano. Então, é um trabalho também de mapeamento, de avaliar as receitas estimadas das receitas efetivas. Importante também uma questão quanto às desonerações tributárias. Aqui não cabe nenhuma crítica e nem nenhuma intervenção quanto à política de desoneração, mas é importante que se façam estudos de impacto dessas políticas em relação àqueles tributos que compõem a cesta do Fundeb. Se há compensações previstas para aquela perda, vamos dizer assim, entre aspas. Então, é importante que qualquer desoneração que o governo venha a conceder e que impacte o Fundeb esteja precedida de estudos, né,
de impacto nessa cesta de receitas. Uma outra questão, que é a terceira, que eu acho também é algo muito importante e que é muito citado, é o caráter supletivo e redistributivo da União. Mas hoje não temos critérios objetivos para dizer o que é o caráter supletivo. Quanto de suplementação a União precisa colocar? Qual é o papel dela, de fato, como um ente que vai suplementar a educação básica? A própria Meta 20 do Plano Nacional de Educação, ela define um crescimento de aplicação de recursos em função do PIB para se chegar em 10% em 2024. Mas ela não define qual o esforço da União, qual o esforço dos entes subnacionais. Então, quando a gente não tem esse parâmetro, é aquela discussão, bom, 10% é pouco, 30% seria melhor, da complementação, mas precisaria, talvez, nesse sistema de colaboração que falta hoje, e que é a estratégia 20.9 do PNE, e está incluída no Sistema Nacional de Educação, que também não está regulamentado, definir essa responsabilidade supletiva. A União, de fato, ela tem que, né, contribuir com quanto, para que, de fato, a gente possa avaliar se ela está sendo ou não adequadamente, exercendo adequadamente essa competência ou responsabilidade supletiva. A reflexão 3 é quanto à fuga de recursos para custeio de despesas que não são de manutenção e desenvolvimento do ensino. Tem 2 trabalhos recentes do Tribunal que apontam essa situação. O primeiro, o uso de recursos do Fundeb para pagar profissionais do magistério que se encontram cedidos ou em desvio de função, exercendo cargos não compatíveis com o de magistério, ainda que na Secretaria de Educação. Então, são valores consideráveis. Então, olhar o próprio Fundeb por dentro, ter um controle mais adequado, orientar o gestor em relação a essas situações, vai também garantir, né, com que não haja essa fuga de recursos em despesas que são desconformes, no caso dessa primeira, com o artigo 22 da lei do Fundeb. Uma outra questão também que vem sendo discutida é a questão da inclusão das despesas com servidores inativos e pensionistas com recursos do Fundeb. No entendimento nosso, da equipe de auditoria, isso afronta claramente os preceitos da Constituição Federal e da própria lei do Fundeb. A questão é que há casos de estados legislando, né, e autorizando esse tipo de despesa. Temos ali o exemplo da Lei Complementar 147 do Estado de Goiás, que ela considerou gastos com inativos como de MDE. O Supremo Tribunal ele avaliou já uma ação direta de inconstitucionalidade e ele sustou essa lei. E São Paulo também promulgou uma lei, a 1010 de 2007, permitindo também que o governo contabilizasse despesas com inativos e pensionistas ou até o próprio déficit do regime previdenciário no piso da educação, ou seja, considerando também despesas com MDE. Até a última informação que a gente tinha, o Supremo não tinha julgado ainda uma ADIM que também foi impetrada em relação a essa lei. Ou seja, o que nós vemos é que o espírito da Constituição, da LDB e da própria lei do Fundeb está sendo ferida por essa legislação complementar que os entes vêm adotando e que eles não teriam competência para isso. Então, é importante reclamar um tratamento uniforme dessa questão, porque muitas vezes a LDB ela permite interpretações, os próprios tribunais de contas acabam aceitando a contabilização desse tipo de despesa como MDE, e eu acho que aí é uma oportunidade da lei do Fundeb deixar isso bem mais claro e ser taxativo quanto a essas vedações. Uma outra questão importante, é o último tópico, é tornar vinculativo o uso do CIOP. O CIOP é um sistema de orçamento público da educação gerido pelo FNDE, que busca exatamente detalhar as despesas, não só do Fundeb, mas de MDE de uma maneira geral, com itens que hoje a contabilidade federal não permite. Hoje a contabilidade federal é muito agrupadora, é basicamente por modalidade, é ensino fundamental, médio, educação infantil. O que se precisa é ter novas tipologias de despesa para a gente poder acompanhar melhor se o ente está direcionando adequadamente os recursos que ele recebe, não só do Fundeb, como de toda a cesta de impostos que estão vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Bom, essas eram as minhas reflexões, eu acredito, dentro do tempo, né? E a gente fica à disposição para dar continuidade, né, com outras reuniões. Muito obrigado aí pelo espaço. Muito bem. Quero agradecer também ao Paulo Gomes Gonçalves. Parabéns, sabe? Uma perspectiva
bastante interessante. Aqui vem, o TCU vem assim buscando organizar. Eu acho que isso vai ser bem interessante, as sugestões, os desafios são importantes também. Eu até vou abrir também a possibilidade, se quiserem perguntar, né, também. Eu só vou lembrar aqui para todos que nos acompanham que podem mandar comentários, como a Simone Smidelli, do Espírito Santo. O Fundeb firmou-se como política de inclusão, capaz de corrigir a grave distorção na atual política de financiamento da educação brasileira. Não é uma afirmação, não é um comentário. De fato, acho que isso foi bem ressaltado também. Leonardo Toledo, de São Paulo, também uma afirmação. Precisamos muito de investimento na educação básica, que deve ser feito de forma a trazer resultados positivos, né? Não sei se querem perguntar. Diogo? Pois não? Vamos fazer 2 ou 3 perguntas, né, assim, juntos, né? O Idemar, não sei se quer fazer também, o Sena. Testando, tá certo. Primeiramente, quero agradecer aos convidados, o Rubens, o Paulo, o Fernando Geiger. A gente manteve aí um contato aí direto telefônico, né? Ele é do Rio de Janeiro e atendeu aí o convite do senador para vir aqui à audiência. E aí eu vou perguntar para o Geiger, porque o aspecto da tributação me é muito caro, né? Até por formação jurídica. Concordo com tudo que o Fernando Geiger colocou. Eu queria ressaltar, antes de fazer a pergunta, que a parte, quando se fala em reforma tributária no Brasil, e as 2 propostas principais que estão aí, uma do Senado, do Raul, e a outra do API, né, que foi protocolada pelo Baleia Rossi, elas se circunscrevem basicamente à tributação sobre consumo. Só que o Brasil é um país injusto fiscalmente, tributa muito mal, porque tributa mais os pobres e tributa menos os ricos, justamente porque o Brasil tributa muito mais o consumo do que as outras 2 fontes de incidência fiscal, que são a renda e o patrimônio. Veja, só existem 3 bases econômicas de incidência fiscal: consumo, renda e patrimônio. O Fernando sabe muito bem disso. Então, você pode dar o nome que quiser para o tributo. ICMS, CSLL, IPI, vai ser um tributo ou sobre a renda, ou seja, sobre como a pessoa adquire riqueza, sobre o patrimônio, ou seja, como a pessoa acumula riqueza, ou sobre o consumo, como a pessoa gasta a riqueza. Veja, no Brasil, nós tributamos cerca de 60% da nossa arrecadação, 60%, arrecadação da União, Estados, municípios, 60% é sobre consumo. 30%, mais ou menos, sobre a renda. E o patrimônio, que é o patinho feio, né, Fernando? É cerca de 10%. Veja, nos Estados Unidos, que tem uma tributação mais adequada, na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, a renda corresponde a metade da arrecadação, né? Consumo 30%, desculpa, a renda do governo federal. Estou falando da tributação do governo federal. Esse dado eu tenho, dos Estados Unidos como um todo, não. Do governo federal, metade da arrecadação do governo federal norte-americano é de imposto sobre renda, né? Então, você veja a discrepância, né? Mas, enfim, vamos logo à questão propriamente dita. E tem mais uma coisa que o Fernando colocou, que... então, o Brasil, a reforma tributária do Brasil, da forma que ela está proposta, ela só está resolvendo 60% do nosso sistema fiscal, porque ela só está mexendo na tributação sobre o consumo. Tanto a do Raul, ele tem algumas coisas pontuais na renda, mas, de forma geral, não se mexe no imposto sobre renda, nas reformas que estão aí, e nem nos impostos sobre patrimônio. Se mexe só no consumo, que já é bom, né? Essa proposta de unificar já é boa, só que não é uma reforma tributária completa. Então, o que a gente precisa, eu queria até perguntar ao Fernando, como nós podemos avançar e contribuir nessas reformas tributárias para inserir uma reforma tributária completa, ou seja, que também toque na tributação sobre a renda e na tributação sobre o patrimônio. Veja, sobre o patrimônio, o Fernando Geiger colocou muito bem, o TCMD, que no Brasil está limitado a 8% desde 1992, que é uma resolução do Senado que fixa o teto do TCMD,
esse imposto que nem é 8% que se cobra, é 4%, 5%, aqui no DF é 5%, lá em São Paulo 4%. Veja, países sérios que têm uma tributação séria chegam de uma alíquota de imposto sobre heranças e causa-morte a 40%, 50%. Né? IPTU no Brasil é uma brincadeira de mau gosto, porque no IPTU você tem uma alíquota aqui no DF, por exemplo, de 1,5%. Isso é uma piada. Isso é uma piada contra o contribuinte. Chega até a ser engraçado, porque se arrecada mais no Brasil sobre os veículos terrestres do que sobre as residências. Só que as residências são um patrimônio mais valioso. ITR nem se fala, é outra palhaçada no Brasil, desculpa o termo. Eu tenho um estudo que chegou agora da consultoria do Senado, que se cobra no Brasil uma média de R$ 5,00 por hectare. R$ 5,00 por hectare tributável no Brasil. Veja, no DF, que é o que cobra mais de ITR, cobra-se uma média de R$ 10,00 por hectare. No Acre, se cobra 50 centavos por hectare. Ainda existe essa discrepância também. Então, tributamos muito mal no Brasil, tributamos pouquíssimo o patrimônio, pouquíssima renda e muito consumo. E quem paga essa conta com tributo muito consumo? É o pobre. E aí temos essa lista de exonerações do imposto de renda, e eu gostaria só de acrescentar, Fernando Gay, que tem também a questão da dedução do imposto de renda sobre a saúde, que no Brasil é um dos únicos países do mundo que você tem dedução ilimitada. Não tem limite, o céu é o limite para você deduzir gastos com a saúde. Sendo que, por exemplo, nos Estados Unidos, você deduz só gastos acima de 7,5% da sua renda anual bruta. Ou seja, você deduz despesas emergenciais, excepcionais. Né? Então, só para finalizar, desculpa que eu falei muito aqui, me empolgo tanto nessa discussão. Conversei anteontem, com o Ricardo Oraí, seu amigo do IPEA, e ele está com uma ideia aí que eu achei legal, eu queria ver a sua opinião sobre isso. Porque você falou que realmente, se passássemos simplesmente a tributar os lucros e dividendos, né, nós temos que tomar cuidado para não tributar demais o que já é tributado no âmbito da pessoa jurídica, do IRPJ. Beleza. Mas e se nós usássemos a tributação do lucro e dividendo para baixar a tributação no consumo? E jogamos isso nas regras de transição das reformas tributárias que estão aí. Como é que são? O que está acontecendo? Né? Tanto a reforma do API quanto a do Raul. A do API vão ter 8 anos de transição, 2 de teste, com uma alíquota baixinha do IBS, mais 8. Do Raul são 6, é um período de transição menor. Mas ambas fazem o seguinte, o novo imposto IBS, a alíquota vai aumentando gradualmente, ano após ano, e as alíquotas dos impostos ICMS, IPI, vão baixando na mesma proporção, certo? Para que no frigir dos ovos, ano após ano, a carga tributária se mantenha igual sobre o consumo. E se, aí foi a ideia também do Oraí, e se a gente inserisse no âmbito dessas regras de transição da reforma tributária, a tributação do lucro de dividendos e eliminação de outros gastos tributários para jogar no cômpito essa contabilização, para que no final da transição o IBS fique com uma carga tributária menor do que a atual carga tributária sobre o consumo. E aí nós transferiríamos parte da oneração sobre o consumo para a oneração sobre a renda. O que você acha dessa ideia? Foi o seu amigo aí que falou. Desculpa aí, gente, que eu falei demais. Tchau. Mas também é uma sugestão, né, no diálogo. Inclusive, na semana que vem, provavelmente, nós teremos uma conversa assim detalhada com o ex-deputado federal lá do Paraná, Luiz Carlos Rauli, para ver a perspectiva da reforma tributária e o Fundeb, e os gastos em educação. Então, ele já se dispôs a vir conversar, esclarecer, trocar ideias, né? O que também vai ser bom, né? O Edmar gostaria de fazer alguma pergunta? Boa tarde. Alô? Boa tarde, senador. Boa tarde a todos os presentes. Eu vou tentar ser bem rápido aqui. Meu nome é Edmar, sou da Consultoria Legislativa do Senado. E eu tenho duas perguntas, dois temas, né, para colocar para a mesa discutir. Eu acompanhei muitas audiências sobre esse tema do Fundeb, a renovação do Fundeb, na Câmara dos Deputados, porque, como todo mundo sabe, lá na Câmara há uma PEC, né, a PEC 15 de 2015, que está num processo bastante avançado na comissão especial. A relatora, a deputada Dorinha, deve estar saindo aí já com um parecer nos próximos
dias, e aqui no Senado a gente tem 2 PECs, a 33 e a 65, uma das quais o senador Arnes é o relator. E nesses debates, tanto lá na Câmara quanto no Senado, alguns temas foram recorrentes, né? Um dos temas mais frequentes era justamente o tema da ampliação da cesta, que o Fernando citou aqui, da cesta do Fundeb, mas a principal receita que se tratava quando se fala de ampliação da cesta do Fundeb é justamente as receitas oriundas de royalties e participação especial de petróleo e gás natural. Entretanto, alguns debatedores, né, sempre apresentaram questionamentos em relação a incluir esses recursos na cesta, alegando que há volatilidade muito grande neles, que são recursos que não são recursos tão, digamos, perenes quanto outros recursos, por exemplo, tributários, né? E aí eu queria justamente saber de vocês o que vocês pensam, dos senhores, o que os senhores pensam disso, sobre a viabilidade disso, né, de incluir esses recursos na cesta. A segunda pergunta é uma pergunta que também é um tema que também apareceu muito nas discussões, tanto lá quanto aqui, que é o seguinte: é uma discussão mais de fundo sobre as externalidades que a complementação da União pode provocar. Né? Que externalidades são essas? Muitas vezes, o senador Arnes já verbalizou isso aqui na comissão, há prefeitos que dizem assim, ora, mas eu arrecado muito bem, eu criei uma estrutura arrecadatória no meu estado para cobrar IPTU e tudo mais, e aí isso, no fundo, quanto mais eu arrecado, mais reduz a minha chance de receber uma complementação da União. Ou seja, quem tem uma estrutura boa, quem arrecada, pode, dependendo do critério de cálculo do valor por aluno, terminar sendo, em tese, prejudicado. Né? Então, uma das coisas que foi discutida foi o seguinte: seria possível você criar uma ponderação que dissesse assim, olha, um dos critérios para calcular o valor que você vai receber pela complementação vai envolver uma análise sobre a capacidade tributária, sobre o potencial de determinado ente. Então, às vezes o ente tem um potencial tributário gigantesco, mas ele não arrecada. E por alguma razão ele não arrecada. Seria possível isso? Existe algum indicador factível que pudesse ser colocado na legislação e utilizado como um ponderador para receber complementação da União, um indicador que levasse em conta isso, o potencial de arrecadação? Porque o que a gente tem hoje é possível você dizer o que efetivamente foi arrecadado, o que efetivamente cada ente tem de recursos, e o que ele poderia ter, mas ele não arrecada. Porque isso seria, se nós tivéssemos um indicador como esse, você criaria um incentivo, né, para que os entes executem esse potencial, né? Levem a ato, digamos assim, essa coisa que está só em potência aí de arrecadação. Dando o exemplo do ITR, por exemplo, quando é arrecadado pelo município, veio o prefeito aqui dizendo, não, eu fiz todo o acordo junto com a Receita e tudo, estou arrecadando bem. E o ITR, conforme foi colocado, o hectare é R$5, R$3, 2 no Acre, 50 centavos, o que dá uma arrecadação de 2 bilhões, mais ou menos, 1,5 bilhão, 2 bilhões do Brasil. Né? O que poderia ser, até para ajudar o município, né? Também. Né? Quer dizer, nós estamos pensando no Fundeb, mas fontes de financiamento para o cotidiano do município e do Estado são importantes também, né? Muito bem, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sena, quer? Sim. Boa tarde, obrigado, senador. Queria parabenizar os expositores. Só para não perder a oportunidade, então, tocar em 2 questões. Uma, na reforma tributária, porque eu me remeto, que a gente teve outras discussões em outros momentos, eu acompanhei um pouco mais de perto a época, até aquele evento do ITEA, que tem a CODE, não sei se ainda existe, partilhei uma mesa lá com o Jorge Abrão, com a professora Cristina, da UNB. O que acontece quando se discute reforma tributária e quais são os impactos diretos para a educação? Primeiro, as 2 principais fontes, né, os pilares, a MDE,
né? Manutenção, desenvolvimento do ensino e o salário educação. Então, a primeira questão, o salário educação sempre é a proposta de ser extinto o salário educação. Eu sei que tem toda uma discussão em termos da questão de onerar a folha e tudo mais, uma discussão de desoneração da folha. Embora já na Constituinte tivessem outras propostas alternativas, né? Foi a opção a partir da folha, mas havia propostas de ter como parâmetro o lucro, como você tem outros parâmetros eventualmente. Mas tem essa discussão. E até com a informalização do trabalho, você pode ter uma crise na arrecadação dessa fonte. Eu não sei se você tem dados até como é que está se comportando a arrecadação do salário de educação, se a reforma trabalhista teve algum impacto, como é que é isso. Agora, a segunda é a própria manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Os próprios setores do governo defendem isso. Esse debate não está nos holofotes, mas não houve nenhuma renúncia a essa proposta de desvinculação, que aí a consequência direta e imediata é que mata o Fundeb, porque o Fundeb é uma subvinculação, né? Então, quando se coloca na mesa a desvinculação, isso é um problema. Hoje mesmo, pela manhã, na Câmara dos Deputados, até por isso não estive aqui na audiência da manhã, tinha um debate sobre financiamento da educação, onde havia algumas vozes que falavam da ineficiência da subvinculação, que é um fator importante dentro do Fundeb, que foi a subvinculação ao salário dos professores, que nasceu desde o antigo Fundef. Um dos motivos é porque a gente tinha municípios que sequer pagavam salário mínimo naquela ocasião. Quando o Fundef, o antigo Fundef, foi implementado, ele veio para valorizar a carreira e tal, e inclusive atingiu um nível que estava abaixo do próprio salário mínimo em alguns locais, né? Então, e que também os formuladores, por isso que é importante manter o contato. Isso vem desde a Constituinte. Quem lê os análises da Constituinte vê que você tinha a subcomissão da educação, presidente o senador João Calmon, relator deputado Hermes Zanetti, lá do Paraná, e você tinha a subcomissão da economia. E tinha essa discussão de desvinculação também, acabou chegando a uma solução de compromisso que ela passou a ser uma exceção, o artigo 212, a questão da não afetação, né? Então, sempre que se discute a reforma tributária, o que se faz? E o argumento é que, não, vamos fazer uma reforma neutra. Você pega o que equivaleria em reais aos 18%, que é o mínimo, né? E fala, não, vamos calcular uma alíquota do novo imposto que vai ser criado para manter esse valor em reais, corrigido pela inflação, e é isso. Só que quando você pega os relatórios do Tribunal de Contas da União, nos últimos 4 anos, e você tem um gasto médio de 22%. Então, o 18% já está muito abaixo do que é praticado, né? Então, esse tipo de discussão é importante que apareça, senão fica a sensação que está sendo preservado um valor, quando, na verdade, não está. Você está tendo um gasto maior do que aquele mínimo, né? Que já é coberto por outras fontes. E agora também já me demorei demais, só para finalizar, com relação aí aceitando a simpática provocação, né, de que eu estava de olho no petróleo também, claro, a educação toda está. Até porque a gente vê as manifestações na imprensa, a própria ANP declarando que o Brasil em 10 anos pode ser o primeiro produtor, né, se eu entendi bem o que eu li. E é uma receita crescente, a gente está vendo que está numa uma ascensão, né? Então, mesmo que ela não integre eventualmente a cesta do Fundeb, mas são recursos que podem dar contas. Por exemplo, o Paulo tocou na questão do critério da matrícula, quando a gente podia olhar para as condições de oferta, que é um problema. A gente vê os relatórios do INEP, né? Tem escolas que não têm saneamento básico, não tem água potável, né? Condições de infraestrutura ruins, né? Esses recursos, por exemplo, poderiam ser direcionados para um ajuste da infraestrutura das escolas brasileiras, por exemplo, não sei. E só para finalizar, lá no TCU e em outros debates aqui no Fundeb lá na Câmara, a gente vê a angústia aí do TCU, do FNDE, da STN,
a qualidade das informações, muitas vezes informações declaratórias, né? Teve uma reunião, eu compareci, agradeço até ao Paulo, no TCU, nós tivemos uma notícia boa. A STN, ao falar sobre a matriz de saldos contábeis que eles estão, um sistema que eles estão criando para melhorar a qualidade desses dados, já tiveram um retorno da maioria dos municípios, né? Se eu não me engano, 8% só não respondeu. É claro que esses dados vão ser analisados, mas só o fato de terem respondido, minha expectativa é que ia ser muito mais, 20%, né? Mas isso já dá uma perspectiva de você melhorar a qualidade desses dados. Agora, uma das variáveis lá da expectativa de arrecadação é a declaração das concessionárias. Essa declaração das concessionárias, ela tem algum ajuste, assim, ao longo do tempo? Porque você está fazendo um cálculo em cima daquilo que a concessionária está declarando que é a expectativa dela de arrecadação, que pode ser frustrada ou superada. Eu imagino que normalmente se faz uma projeção conservadora, não sei como é que é isso. Então, é isso aí, desculpa. Muito bem. Eu acho que eu vou na mesma ordem. Passo em primeiro lugar a palavra para o Rubens Freitas. Bom, a arrecadação, realmente, o Brasil vai se tornar não o maior produtor de petróleo do mundo, porque não vai produzir igual aos Estados Unidos, nem Rússia, nem os países árabes, mas um grande produtor. Hoje já produz, já está se aproximando dos 3 milhões de barris dia e provavelmente vai chegar nos 5 milhões. A estimativa que é feita, conforme eu mostrei, ela se baseia em 3 informações, né? Preço do barril, câmbio e produção. A produção, dessas, a mais certa é a produção, porque a concessionária ela tem que ter um plano de produção aprovado previamente na ANP, então varia pouco. Então, essa produção, ela pode ficar defasada alguns meses, mas ela geralmente acontece. Já o câmbio e o barril, não. Para vocês terem ideia, olha, essa semana o barril já está abaixo de $60. Nas nossas projeções, a gente coloca 67, que é a projeção da Agência Internacional. O câmbio, nós estamos usando 3,80, bateu 4, alguma coisa ontem, mas já chegou a 3,75 em um mês atrás. Então, essa parte, nós não temos controle sobre ela. Temos a produção, eu acho que é o menos traumático aí. O que nós sempre falamos para os prefeitos e governadores, para os secretários de Fazenda, que, olha, é uma receita incerta. Não faça compromissos utilizando 100% de uma estimativa de arrecadação, né? A gente tenta, quando nós colocamos esse simulador de participação governamental, qualquer município consegue ver o que vai receber, a gente deixa avisado lá, olha, atenção que essa é uma receita incerta, mas é um balizador para o planejamento dos municípios. Esse dinheiro, a concessionária, quando paga, todo mês ela vai lá e paga os royalties em cima da produção e um preço que a ANP estipula. E ela de acordo com o campo que ela está, o DARF que ela preenche já cai lá na Secretaria do Tesouro Nacional numa conta específica. Numa conta a de educação, por exemplo, é carimbado o dinheiro. A concessionária paga, o dinheiro já vai, o da União, já vai para o Tesouro Nacional falando, ó, esse dinheiro está amarrado para educação 75%, saúde 25%. A ANP, daí para frente, a ANP ela não tem competência legal mais. A ANP ela não tem competência legal para fiscalizar a aplicação dos recursos. Isso cabe aos tribunais de contas do país. Então, daí para frente, a gente sai do jogo, né? Mas o dinheiro
é carimbado. O dinheiro dos estados e municípios, ele também vai para o Tesouro Nacional, mas em seguida é transferido, a ANP faz os cálculos, é transferido para os estados e municípios. E daí para frente saímos do circuito também. Muito bem. Fernando. Eu vou começar respondendo pelo Idemar. A minha principal ideia não é nem ampliar os tributos dentro da cesta. Eu acho que, e o Paulo veio na mesma... Acho que os tributos que compõem, existe muito espaço, como o ITCMD e, como eu disse, o próprio IBS. Se você começar a ter uma base arrecadatória mais ampla, né? Então, eu acho que tem que ter duas coisas. Pensar algum tipo de um novo tributo dentro, mas também pensar os espaços que você tem para que o fundo cresça com os tributos que existem. É verdade que não é muito, mas ajuda, né? Então, eu acho que foi mais essa minha ideia. Sobre a questão das externalidades, existe um debate que eu nunca vi as pessoas avançarem muito, que tantas transferências constitucionais quanto as voluntárias, mas especialmente royalties, não só de petróleo, mas royalties de usina, levam uma certa preguiça fiscal de municípios, né? O município recebe muito dinheiro, aí não dá mola para o outro. Você me mostrou o outro lado disso, né? Um município que não é preguiçoso, mas, na verdade, começa a ver que está sendo prejudicado em função do ativismo. No caso, eu acho que a gente pode pensar, além do que o Paulo disse, uma coisa multidimensional para você, além das matrículas, levar alguma coisa em consideração as dificuldades de infraestrutura, algum índice de gestão. O Bolsa Família fazia isso, né? Ele paga para cada cadastrado um valor e paga esse valor ligado a uma atualização constante dos seus cadastros. Eu não vou lembrar, eu trabalhei lá e a gente fazia muito isso. Uma das coisas dos municípios que receberem um recurso para administrar o cadastro está ligado a um índice de gestão deles. A gente tem coisa, eu não lembro o nome, tem um nome lá, mas eu acho que isso também pode ser feito. A gente tem que começar a examinar como não levar municípios a ter indolência fiscal e nem os municípios que têm começarem a ter menor complementação e, nesse sentido, começam a ver que seu esforço cresce aqui a minha receita própria, mas eu perco ali. Então, eu acho que pensar alguns indicadores de gestão no sentido tributário é importante. Agora, o problema, para mim, que estudo um pouco a questão tributária, é a heterogeneidade, né? A segunda arrecadação do Brasil não é nem no Rio de Janeiro, nem do estado do Rio, nem do estado de Minas Gerais, é São Paulo. Então, você tem uma diferença muito grande de municípios no Brasil e isso é muito difícil você conseguir trabalhar com essa diversidade de municípios, desde o município pequenininho ou outro. A gente tem esse problema em termos das municipalidades e vai ser um dos problemas que a gente pode ter na reforma. Quando você unifica tributos, ou homogeneiza, ou modula, ou harmoniza, queira ou não queira, você afeta a discricionariedade fiscal. E aí você afeta as administrações fiscais. Eu acredito que um dos inimigos, entre aspas, disso do IBS, sejam alguns colegas nossos do funcionalismo público ligados a auditores fiscais de São Paulo. Eles vão fazer se unificou, né? Então, isso é uma coisa que é pouco discutido. O Raul, na época, até tinha a ideia do superfisco, né? A ideia do superfisco é um pouco também adoçar, vamos dizer. Não quero também falar mal de ninguém, mas, assim, diminuir um pouco a resistência, tanto do gestor quanto do funcionário que faz isso na ponta. Né? A gente tem muito espaço também para reorganizar isso, porque nossas receitas não conversam tanto quanto poderiam. E, nesse sentido, existe um espaço de, por exemplo, você tem o ITCMD em São Paulo, o ITCMD estadual, o IPTU municipal e o Imposto de Renda Federal. Todas essas bases poderiam ser trocadas para você ter melhorias na tributação sobre patrimônio do Estado, nas transferências, do ITBI, do IPTU e do Imposto de Renda. Entendeu? Tem países que trabalham os impostos sobre transmissão, impostos sobre propriedade imobiliária no imposto de renda, porque também você pode trabalhar estoques naquela base. Então, a gente tem espaço para harmonizar também as receitas, mas não é fácil, porque isso tem todo um custo político, uma transição que eu acho que a gente não dá tanta atenção quanto a gente poderia dar. Isso me preocupa um pouco, tá? E aí eu acho que a gente poderia trabalhar esse indicador de gestão ligado a essa potencialidade arrecadatória que você mesmo levantou. Dependendo da potencialidade, quanto ele arrecada, você poderia fazer com que
um município não perdesse na complementação alguma coisa. Aí você tem que começar, vocês sabem mais botar essas coisas no papel, em termos de normatizar isso, as assessorias, tá? Eu queria, no Diogo, desanimar ele um pouco com a minha resposta, porque eu acho que a gente, de vez em quando, pensa muito o como arrecada e como distribui, tá? Existem muitos países, você usou o exemplo dos Estados Unidos, que tem uma base arrecadatória muito ligada a patrimônio e renda, inclusive uma questão cultural anglo-saxônica, tá? Os neozelandeses também são assim, os australianos também são assim, os ingleses também, um pouco os japoneses, tributam mais renda e patrimônio, mas não tem estado de bem-estar social do tamanho de países que tributam mais renda, muito pouco patrimônio, e tem um tributo sobre consumo importante quanto os nórdicos. Os nórdicos, se você vê, têm um imposto de renda muito pesado, mas o IVA é muito importante. Então, de vez em quando, a gente tem que ter claro que o instrumento tributário, em termos redistributivos, é muito importante, mas a gente tem que pensar eles ligados a uma história, a uma cultura e a melhor base arrecadatória. A gente tem que ter clareza também que nós somos um país de renda média, muito desigual, e, em função disso, nossa base de renda é restrita, ainda que tenha muitos ricaços lá. Então, não tem jeito, a gente só tributa 10% da população em termos de imposto de renda, a gente não consegue alavancar muito, porque nós temos alíquotas, não só pela alíquota marginal ser 27,5% não ser mais alta, mas pelas isenções todas que nós temos. Mas ali não tem a grande base. Nós não podemos abrir mão. Eu não entro muito nesse discurso. A Constituição de 88 criou um Estado de bem-estar social, mas baseada num financiamento muito regressivo, e não era isso não é isso a experiência internacional. Dada as nossas características, ainda bem que fizemos isso, porque a gente conseguiu ter uma base arrecadatória forte, né? As administrações estaduais avançaram muito, então a gente tem que ter clareza que o IVA é uma saída importante, e eu acho que a gente tem que abraçar os que defendem a progressividade, que a simplificação também é pela equidade, é pelo crescimento, e quando você vai para o destino, no final das contas, você está fazendo progressividade. O Oraíro, eu nunca vou discordar. Porque ele elogia a mim, eu elogio a ele, né? Aquela rasgação de seda, né? Sabe? Eles puxam, um puxa o saco do outro. Mas eu acho a ideia dele ótima. Eu acho que o Oraíro é que está colocando isso. Eu fico chateado, mas ao mesmo tempo não muito preocupado, porque na proposta primeira do AP, quando ele era secretário de Política Econômica, inclusive, não era só um pesquisador, a Comissão de Discussão Especial de Reforma Tributária era presidida pelo deputado Antônio Palocci, presidida pelo Sandro Mabel, e o Palocci era o relator, ou seja, e na época estava a maior popularidade do presidente. E não saiu por causa disso, por causa dos embates federativos, os medos das perdas vinculatórias, e é um jogo de soma zero. Isso também nós temos que ter clareza. Um país que consegue arrecadar 34% do PIB e que tem vários atores e várias pessoas que veem suas políticas sendo financiadas por isso, melhor não mexer. Melhor não mexer. Então, na hora que você começa a querer mudar um pouco o sistema, o desenho, começa as gritarias, porque você está um time que está ganhando, entre aspas, nisso tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que... Eu não acho ruim começar pelo IBS só, entendeu? Eu acho que é uma estratégia, tanto é que as transições são muito longas. O que eu acho é que a gente não deve deixar de dizer e colocar na pauta que a gente tem espaços para progressividade no imposto de renda, e esses espaços podem ser usados pró-crescimento, no sentido de aliviar a folha, aliviar consumo e aliviar tributações sobre a pessoa jurídica, tá? Então, eu acho interessante isso. Vamos deixar uma coisa clara: IPVA não é um imposto sobre patrimônio em qualquer lugar do mundo, só no Brasil que é um imposto sobre patrimônio. É um imposto sobre consumo. Carro não é investimento, carro não é patrimônio. É uma ideia brasileira de que carro é patrimônio, né? Então, em todos os países, o IPVA... E aí nós somos mais vergonhosos em termos de imposto sobre patrimônio. Eu acho que a experiência internacional mostra dos países ricos que o imposto patrimonial é pouco importante, porque eles também têm uma estabilidade maior do imposto da renda, são menos desigual. Eu acho ainda que se a gente tivesse uma tributação mais pesada sobre o patrimônio, a gente tinha até um espaço fiscal bem interessante, e a gente tem que apostar, porque nós temos uma desigualdade de renda já muito elevada, patrimonial nem se diga. Então, eu acho que aí é um campo da gente lutar contra os 8%, tentar aumentar, e, nesse sentido, buscar
fazer com que as administrações tributárias comecem a compartilhar informações sobre patrimônio e renda para ainda melhorar mais a capacidade fiscal delas, porque isso falta também, né? É muito mais fácil você atualizar a planta de valores com a Prefeitura de São Paulo conversando com a Receita Federal do que hoje ninguém compartilha informações, né? Tanto é que a Receita agora está pedindo na declaração de imposto de renda que você descreva a matrícula, o lugar que está, tudo. E não precisava se fazer isso. Ele tem o CPF, pede para as prefeituras do Brasil como um todo darem os imóveis registrados lá, mas não, você ainda está pedindo no imposto de renda. Então, eu acho que isso é uma coisa a discutir nessa reforma. Mas eu acho também que a reforma, às vezes, é melhor ser por partes para que a gente tenha... E aí, a importância nossa, pesquisadores, de vocês, consultores, dos deputados e senadores, a que tem essa preocupação com a progressividade tributária, é não deixar esse assunto sair da pauta. Passo a palavra. Respondi o Paulo, mas o Paulo era mais do petróleo. Mais do petróleo também, não. Paulo Sena, que está nos... Pode falar. Ele falou das vinculações. É aquilo, todo mundo fica com medo, né? É uma coisa que... E quem está propondo, depende de quem propõe a desvinculação, né? Depende de quem vem essa proposta de você melhor gerir o orçamento. Se vem de você uma proposta de o salário de educação menos, todo mundo da educação ia aceitar melhor, mas normalmente essas propostas vêm de cabeças muito fiscalistas, e aí todo mundo fica com medo de que só tem tesoura na história, né? Então, esse é um problema. Mas, de fato, da mesma forma que o nosso sistema tributário é cheio de liames e temos tributos que incidem sobre tributos, né? Chega a ter isso, cumulatividades, a teia de vinculações também é um problema nosso, a gente não pode deixar de pensar isso. E usando bases para financiar que, de vez em quando, estão erodíveis, né? Como salário e educação. Ou seja, se você tivesse menos vinculações e mais pisos e tetos, ou pisos altos, seria até mais interessante. Em vez de você ter salário e educação, a educação é tanto, simplificar as coisas. Mas eu entendo que o receio de você perder, e não é perder, né? Só um recurso, é retroceder nas conquistas que aquela área teve, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência. E isso é um problema. Como eu disse, reforma tributária tem dificuldade de andar pela questão federativa e pelas vinculações. E, na verdade, quando eu falei que a emenda constitucional 95 é uma emenda que a única necessidade para ela, de fato, ser aprovada era desvinculações constitucionais de saúde e educação. O resto tudo não precisa, é discricionário. E a Previdência você não pode mudar. É direito, é bocacha aberto, como se diz, né? O cara chega com o direito lá no balcão e pede, tem que pagar. De onde vai vir, não importa. Então, na verdade, a emenda foi uma emenda de desvinculação de alguns mínimos e de algumas coisas, não só de mínimos, mas ligados à saúde e educação. Eu achei interessante uma observação hoje cedo na audiência, que aqui nós estamos falando complemento com 5%, 10%, 15%, 20%, e num país desenvolvido eles dizendo complementa-se com o necessário. Né? Digo, isso aí que é país desenvolvido, né? Com o necessário para ter um custo aluno qualidade adequado, bom, né? Tal, o necessário. Mas vamos chegar lá. Né? Então, talvez, eu ia dizer não nessa geração, mas tomara que seja nessa. Muito bem, o Paulo Gonçalves, né, Paulo, do TCU. Acho que uma breve consideração sobre a intervenção do Paulo Sena em relação à atuação supletiva da União. Eu acho que hoje a gente não tem a maturidade suficiente para adotar um critério que vá além das matrículas, né? O próprio custo aluno qualidade, ele vem aí patinando, né? E ele seria esse critério multidimensional porque ele agrega, né, uma métrica, né, de custos de itens que são importantes, né, para ofertar a educação. E a gente está cansado de ouvir as pessoas dizendo que a própria administração pública carece de um sistema de custos eficiente, carece de conhecer seus custos. Então, quando a gente vai propor um referencial normativo com base no custo aluno qualidade, onde a própria administração não tem
ainda essa maturidade de apurar custo, eu acho que realmente tem que refletir bem. Talvez a gente tenha, sim, parâmetros para fazer um bom diagnóstico das redes e aí, sim, tentar orientar melhor as transferências voluntárias, os convênios, né? Hoje, a União, isso a gente vai avaliar aqui, até que ponto os convênios eles estão sendo direcionados, de fato, para as redes que mais precisam, né? No sentido de tentar pactuar um incremento de qualidade daquelas redes. Refletir também sobre os programas universais de transferências automáticas, alimentação escolar, transporte escolar, dinheiro direto na escola. Hoje, todos os entes recebem o mesmo valor per capita aluno. Será que isso, hoje em dia, já se justifica? Você tem um Estado com uma capacidade arrecadatória, uma capacidade de investimento muito mais alta do que um outro ente e está recebendo recursos para esse tipo de ação, né? Será que, de fato, essas ações elas são redistributivas? Então, essa reflexão já pode ter ganhos, né, sem necessariamente mexer, né, nos parâmetros normativos do Fundeb, porque corre-se o risco também de criar uma judicialização futura. Algum Estado depois vai contestar que aquele parâmetro foi subestimado, ele teria que receber mais. Então, a matrícula, hoje em dia, é algo que ainda evita esse tipo de situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado também quando sugere um critério, né, multivariável, com umas possíveis judicializações futuras. Acho que seria essa minhas considerações. Obrigado. Muito bem. Acho que é isso, né? Quero agradecer novamente, né, a participação boa, importante, né, do Rubens Freitas, né? Que bom. Obrigado aí pela presença, para o Fernando Geiger, Silveira e Paulo Gonçalves também. Agradecer a participação aí da consultoria da Câmara, do Senado, dos gabinetes, né, a participação das pessoas que nos acompanharam aí pelos meios de comunicação do Senado e um debate assim muito importante, né? Então gostaria de parabenizar, agradecer, né? E nada mais havendo a tratar, então eu declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos.